Tá gravando. E eu vou colocar aqui para apresentar. A aula de hoje é muito rápida, tá, gente? A teoria não é, assim, não é muita coisa. A aula de hoje era uma aula que a gente teria uma teoria de poucos minutos e depois iríamos praticar. Sendo que aí, alguém já assistiu os vídeos das aulas? Não teve tempo hoje. Já está no SIGA, o vídeo da aula teórica, o vídeo da aula prática, certo? E também os slides. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Vistas ortográficas. O que são as vistas? Nada mais é hoje do que a projeção de objetos. A gente aprendeu a projetar um ponto, uma reta e um plano. Vistas ortográficas seria um resumo geral com a projeção de objetos, tá? Como é que se projeta um objeto? Então, teoricamente, vocês já devem saber, tá? Como é que se projeta ponto, reta e plano para aprender a projetar objetos. Então, teoricamente, é para vocês já terem uma visão espacial, ou seja, vocês olharem para o objeto e saber imaginar como que vai ficar a sua vista, certo? Então, vocês vão aprender a representar o objeto através das suas vistas principais e vão saber identificar as vistas ortográficas principais de um objeto. Existem duas maneiras de representar um objeto graficamente: através das vistas ortográficas ou através das perspectivas. Hoje vamos estudar só vistas ortográficas e na próxima semana a gente estuda perspectiva. Na semana seguinte, certo? Acho que é no dia 13, eu não vou dar aula, vai ser só um exercício que eu vou postar no SIGA, certo? Falando sobre, não é falando, é com aula prática, né? Falando sobre vistas e perspectivas mais aprofundado. Então, as tarefas dessa semana são tarefas mais simples, certo? Numa escala 1 para 1 mesmo, ou no máximo 1 para 2. E aí, na semana seguinte, de perspectiva, também 1 para 1. E na outra semana, que não tem aula, é tipo uma revisão, são tarefas, né, mais complexas, ok? Ô, professora, segunda-feira, eu não sei se vocês vão imprensar, mas terça-feira é feriado. Aí a senhora vai dar aula na segunda, normal? Vou sim. Ok, não, porque pensei que fosse eu fosse imprensar. Não, assim, se a UFES decretar ponto facultativo, aí não tem aula, certo? Ah, beleza. Mas eu acredito que não vai, não. Tomara que não, para não desprogramar minhas aulas. Mas eu acredito que não. Se caso seja, né, ponto facultativo, aí não tem o que fazer, não. Certo? A gente não dá aula, não. Ok? Vamos lá, vistas ortográficas. E na aula seguinte vai ser. Não tem aula, tá? É só o vídeo que eu vou postar. Então, vocês têm que assistir o vídeo, fazer a tarefa e me enviar pelo SIGA. Vai valer ponto. Então, existem duas maneiras de representar o objeto, através das vistas das perspectivas. O que são as vistas ortográficas que nós vamos estudar hoje? Elas são os resultantes das projeções cilíndricas ortogonais. Quem lembra o que é? Lembra? Sistema cilíndrico ortogonal. Ninguém lembra? Primeiro dia de aula. Aquele que os raios projetantes partem do infinito, a figurinha aqui, ó. Inserem nos pontos do objeto e projeta nos planos de projeção com 90 graus. Projeta o objeto em verdadeira grandeza, certo? Então, as vistas ortográficas são decorrentes das projeções cilíndricas ortogonais. Os objetos, eles são representados da maneira que ele realmente é, certo? Da maneira que ele realmente é. Então, a vista vai variar, né? O tipo da vista vai variar de acordo com a direção do observador em relação ao objeto, certo? Então, o observador ele só vê duas dimensões, tá? Onde as imagens dos objetos são projetadas nos planos de projeção, ou seja, as projeções do objeto. A perspectiva, tá, é diferente da vista. Os objetos eles vão ser representados da maneira como eles são vistos pelo observador, dando uma ilusão de profundidade.
Ou seja, os objetos são desenhados em 3 dimensões. Aqui na vista, cada vista vai ter apenas 2 dimensões, ou seja, vai ser representado da maneira que ele realmente é. Então, aqui no espaço, certo? Gente, é uma informação importante. Um objeto, ele só pode ser representado no primeiro ou no terceiro diedro, certo? A projeção dos objetos em vistas, a gente só projeta ele no primeiro ou no terceiro diedro, tá? Por quê? Vocês lembram lá da épora? O que acontece com a épora, né? O plano vertical permanece parado e o horizontal gira. Quando o horizontal gira, a projeção horizontal fica para baixo e a projeção vertical, que estiver no plano vertical, permanece parada. Se eu for para o segundo ou para o quarto diedro, quando eu girar o plano, eu vou sobrepor as imagens do plano horizontal com o plano vertical. Isso acontece com o objeto no quarto diedro, que o que está aqui no plano horizontal vai ficar sobre o vertical, e também no segundo diedro, que está no horizontal, vai ficar sobre o vertical. Quando o objeto está no primeiro e no terceiro diedro, isso não acontece. Por isso que a gente só trabalha com projeções de objeto em primeiro e terceiro. Em todo mundo, em todo local, se trabalha com primeiro diedro, certo? Só os Estados Unidos, que eles são diferentes, né? Trabalham com projeções no terceiro diedro. Professora, o que é que muda? Só muda a posição dos objetos, certo? Que eu mostro a vocês já como é que fica no terceiro diedro. Então, olhando aqui um objeto no primeiro diedro, tá? Eu tenho aqui, ó, plano vertical, plano horizontal, e aqui um plano lateral, no caso, como está à direita, plano lateral direito, ok? E aqui eu tenho o meu objeto no espaço, certo? Vocês estão vendo aí? Sim. Vamos lá, tenho aqui meu objeto no espaço. Então, o que é que vai ser a vista? Vai ser a posição do observador em relação ao objeto. Quando o observador se posiciona de frente para o objeto, ele vê a vista frontal, certo? Vista frontal, o observador se posiciona à frente do objeto. Ele, quando está à frente, o que ele vê vai ser projetado em um plano posterior a ele, no caso, no plano vertical, certo? Então, a vista frontal vai ser projetada no plano vertical, certo? Quando ele estiver olhando para a vista frontal, ele vai ver o quê? Ele vai ver medidas só de largura e de altura, certo? Ele não vê profundidade, só vê largura e altura. A posição de frente é a posição inicial, certo? O observador sempre tem que ir para frente do objeto para depois ir para as laterais, para cima, para baixo ou para o lado, tá? Então, da posição de frente, o observador vai para a vista superior, ou seja, acima do objeto. O que ele vê é a vista superior, que é projetada posterior a ele, posterior ao objeto, certo? Ele vai ver medidas só de quê? Largura e profundidade, certo? Lembrando, gente, que é sempre o observador por fora do objeto e nunca dentro, tá? Se o observador da posição de frente for para o lado esquerdo do objeto, ele vai ver vista lateral esquerda, projetado no plano lateral direito, certo? Vista lateral esquerda, projetada no plano lateral direito, ok? Vai ser medidas de quê? De altura por profundidade. Gente, profundidade e comprimento é a mesma coisa, mas eu gosto de chamar profundidade para não confundir, porque às vezes vocês confundem largura e comprimento, certo? Então, eu acho melhor chamar largura e profundidade, para evitar que vocês se confundam, tá? Então, nós temos aqui 3 vistas, certo? No total, para um objeto, são 6, né? Eu preciso aprender a planificar o cubo. Então, aqui, ó, para essas 3 vistas, como é que eu vou planificar? Primeiro, a vista lateral esquerda vai ficar à direita da vista frontal. E aqui, ó, a épora, a vista superior, vai ficar abaixo da vista frontal, certo?
Então, é assim que vai ficar a posição dessas 3 vistas, ok? Isso para o objeto no primeiro diedro. Se fosse o terceiro diedro, eu ia inverter, o que era superior ia para cima, e o que é lateral está na direita ia para a esquerda. O observador da posição de frente vai para o lado direito, e aí ele vai ver vista lateral direita, certo? Vista lateral direita, vou ver medidas de altura e medidas de profundidade. Tudo bem? Então, qual é o conceito de vistas? Vistas ortográficas principais de um objeto são as suas projeções ortogonais nos planos horizontal, vertical e laterais de projeção, certo? Esse é o conceito de vistas, certo? Vai haver casos em que os objetos somente ficam definidos com o uso da maior quantidade de vistas, ou seja, pode ter casos que eu precise ter mais vistas para me representar um objeto ou ter menos. Por exemplo, um objeto homogêneo, né? Se eu pegar um cubo, o cubo é igual, os lados são iguais, então eu não preciso ter várias vistas para representar. 2 vistas, 3 no máximo é suficiente, certo? Uma lâmpada que é homogênea, todas as laterais, frontal, posterior, lateral direita e esquerda são iguais. Então, eu só precisaria de uma vista frontal, uma vista superior e uma inferior para mim representá-la, certo? Então, de acordo com o objeto que vai definir a quantidade de vistas, certo? Então, nós vimos aqui, né? Nós já vimos o plano vertical, que nele está situado o quê? A projeção vertical, que é o quê? A vista frontal. O plano horizontal, que nele está situado a vista superior, né? Que é a projeção horizontal. O plano lateral direito, que está situado a vista lateral esquerda, certo? A vista lateral esquerda. O plano lateral esquerdo, que está situado nele a vista lateral direita. Tudo bem? Para a gente finalizar, só faltam 2 planos. Um plano superior, que eu chamo de plano horizontal, também plano horizontal, sendo que ele é acima, superior. E um plano frontal, certo? Assim, eu formo meu cubo referencial de projeção, onde em cada face do cubo vai estar uma vista do objeto. O que é que vai estar no plano horizontal? A vista inferior do objeto, que é quando o observador se posiciona abaixo da edificação e o que ele vê é projetado em um plano posterior a ele, no caso aqui, ó, a vista inferior. O que é que vai ser projetado aqui no plano frontal? A vista posterior do objeto, certo? A parte de trás do objeto. Então, o observador se posiciona atrás do objeto, o que ele vê é a vista posterior, né? Que vai ser projetado aqui nesse plano frontal, tá? Então, gente, em cada face do cubo vai estar uma vista do objeto. Quando a gente for desenhar, né, nós vamos desenhar apenas as vistas, então eu não posso desenhar assim o cubo fechado, que vai ficar uma linha sobre a outra, né? Corre esse risco. O que é que nós precisamos fazer? Planificar esse cubo, ou seja, abrir ele, fazer a épora do plano, do cubo, tá? Para que todos os planos fiquem no mesmo sentido, ou seja, num plano só, tá? Então, o plano vertical permanece sempre parado e os outros vão girando. Então, ó, primeira coisa, certo? Vai ser aqui no plano frontal, que eu vou abrir, certo? E ele vai ficar, ó, no mesmo sentido do plano lateral direito. Segunda coisa vai ser abrir aqui o plano lateral direito junto com o plano frontal. Então, eu vou ter vista frontal, depois vista lateral esquerda, depois a vista posterior, né? Terceiro passo vai ser abrir aqui o plano lateral esquerdo, certo? Quarto passo seria a tampa da caixinha, né? O plano horizontal. E, por último, o quinto passo é o plano horizontal inferior, né? A gente abre primeiro o superior, depois o inferior. Assim, eu vou planificar o meu cubo referencial de projeção. Gente, isso aqui, essa ordem é para objetos no primeiro diedro. Se fosse o terceiro diedro, qual a diferença?
eu iria inverter vista lateral direita e esquerda, superior e inferior e frontal e posterior, certo? Eu ia fazer essa inversão, ok? Então, vamos estudar, vamos trabalhar só com objetos no primeiro diédrico, tá? Então, aqui é o cubo planificado. Vamos relembrar. Me digam aí, na vista frontal e na posterior, eu vou ver medidas de quê? Digam aí quais são as dimensões. Hein? Eu vou ver medidas de largura e de altura. Largura, na horizontal vai ser largura e na vertical vai ser altura, ok? Vista frontal e vista posterior. Vista lateral direita e lateral esquerda. Na horizontal vai ser o quê? Comprimento. Profundidade. E na vertical? Altura. Altura. Muito bem. Na vista superior e na vista inferior? Na horizontal vai ser medidas de Largura? largura, sim. E aqui, ó, na vertical vão ser medidas de Profundidade. profundidade, certo? Então, lateral direita e esquerda, eu só vejo profundidade e altura. Na inferior e superior, eu só vejo profundidade e largura, tá? Ok? Isso facilita muito na hora de desenhar. Vocês saberem, na horizontal é largura, na vertical é altura. Isso aí facilita muito para a hora do desenho, certo? O que mais que eu posso falar? Acho que era isso. Essa aqui é só um objeto, uma animação, para vocês lembrarem sempre daquela primeira figurinha, porque é muito comum você encontrar só uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista superior, né? Principalmente para o desenho mecânico. É muito comum encontrar só essas três vistas, certo? Algumas observações. Em desenho arquitetônico, as vistas laterais, a vista frontal e a posterior são denominadas de fachadas. Então, quando a gente chegar lá na terceira unidade, que for estudar o desenho arquitetônico, as fachadas do objeto, né, da edificação, é a mesma coisa, é o mesmo conceito aqui de vistas, certo? Então, fachada frontal é a mesma coisa de vista frontal. Fachada lateral direita, é a mesma coisa de vista lateral direita. Então, é a mesma coisa. O observador se posiciona por fora do objeto, né? No caso, por fora da edificação, e o que ele vê é projetado posterior a ele no plano, certo? Então, é a mesma coisa. A vista inferior é raramente usada. Então, no desenho arquitetônico e no desenho mecânico, certo? Raramente se trabalha com a vista inferior. Raramente. Então, se raramente se trabalha, só se desenha a vista inferior de um objeto se for extremamente necessário. Então, nós não vamos desenhar a vista inferior. Nós vamos desenhar só 5 vistas, certo? A inferior nós não vamos desenhar. A vista superior, em desenho arquitetônico, é denominada de planta de cobertura, certo? A vista superior eu chamo de planta de cobertura. As vistas ou fachadas laterais esquerda e direita se referem à esquerda e direita do observador, estando ele em frente ao objeto, né? Então, como eu falei, a posição inicial do objeto, inicial do observador é na frente do objeto. E aí, ele, por fora do objeto, vai para o lado direito ou para o lado esquerdo. Né? Se for para o lado direito, ele vai ver vista lateral direita. Se for para o lado esquerdo, ele vai ver vista lateral esquerda. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Ok. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu objeto, certo? Eu tenho aqui meu objeto e o cubo referencial, certo? Com as 6 vistas, certo? Envolvendo totalmente o objeto. Em cada face do cubo, tá? Vai estar uma vista do objeto, certo? Em cada face do cubo vai ser projetada uma vista do objeto. Então, vai ficar assim.
Sendo que a gente não vai desenhar assim, a gente precisa planificar o cubo. Então, quem está com dúvida da planificação, ó, aqui é a ordem correta de como se abre, certo? O cubo, as setinhas, ó, para obter a planificação, ok? Agora, a gente iria para a parte prática, certo? Eu vou mostrar só a vocês aqui os slides e vou falar assim por cima como que se desenha as vistas de um objeto, certo? Lembrando que tem uma aula prática gravada, onde eu vou lá desenhando e mostrando a vocês, ok? Então, aqui a gente não desenha a vista inferior, certo? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser centralizar um retângulo envolvendo todas as vistas. Gente, essas vistas todas são desenhadas na mesma folha, viu? Tratando-se de desenho mecânico, a gente desenha todas numa folha só, tá? Então, todas as vistas são desenhadas na mesma folha, certo? E na folha 4. Então, a gente faria um retângulo, tirando aqui, ó, cortando a vista inferior, envolvendo as 5 vistas. E eu ensino lá na aula como é que se centraliza esse retângulo na folha, certo? Observamos a figura, a vista frontal vai ser aqui nesse sentido, onde vai ter, ó, medidas de largura. Quanto que é a largura máxima desse objeto? Quanto? Largura máxima. Essas medidas aqui todas. 3. 3. Certo? Todas as dimensões aqui são em centímetros, tá? Que a gente vai desenhar na escala 1:1. A início, vamos começar na escala 1:1. Quanto que é a altura máxima? A altura máxima desse objeto é quanto? 3. 3 também. E a profundidade máxima? 2 metros, não? Quanto? Não, 2 metros e tem a soma de mais uns 50, né? Eu acho que é 6. É 6. 3 metros mais 1,5 mais 1,5. Tá aqui, ó, as dimensões. Vale lembrar que também trabalhamos com Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu sei essas medidas? Olha isso aqui, ó, são as linhas de extensão. Então, é para ligar de onde até onde. Então, ó, esse 1,5 metro aqui, ó, 1,5 centímetro, né, que a gente vai trabalhar na escala 1:1, ele está indo daqui para cá, ou seja, é essa profundidade. Esse 1 aqui, ó, daqui para cá, é essa profundidade. E esse 3, ó, daqui, de linha de extensão até linha de extensão, certo? Então, quem tiver dúvidas, como é que eu sei que é a altura total? Por causa dessas linhas de extensão. Então, veja que a altura total é 3 centímetros também, certo? Então, a questão diz assim, considerando-se Dzão igual a 1 centímetro ou Dzinho igual a 0,5, eu fiz as fórmulas todas com Dzinho, certo? Na escala 1:1, para o objeto do exemplo, deve-se representar no desenho das vistas. Então, profundidade máxima é 6, largura máxima 3 e altura máxima 3. E aí, lá eu vou ensinando vocês a desenharem os eixos de X, certo? O Y1, Y2 e Y3. Eu ensino vocês a desenharem através de fórmulas, que são essas fórmulas, peraí. Deixa eu mostrar. Essas fórmulas aqui, certo? Então, eu vou lá e vou mostrando. X vai ser o quê? Se eu quiser saber X, vai ser quantos Dzinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, para que eu coloco esse Dzinho? Porque dele distância, tá? Porque se eu não limitar, certo? Eu não colocar esse D, eu vou desenhar as vistas, todas elas, umas sobre as outras, ok? Se eu não colocar D, as minhas vistas vão ficar uma grudada na outra, uma pregada na outra, já que aqui, ó, né, elas estão lado a lado. Então, eu coloco esse valor de D, que é para dar justamente essa distância. Então, X ia ser quanto? Ia ser 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a largura, mais 8 Dzinho, né? Y1 e Y2 iam ser o quê? A profundidade, mais a altura, mais quantos Dzinho? 4 Dzinho. Ou
Ao lado de cada eixo vai ter um desenho, certo? Ele para lado, para cima, para baixo, ou seja, ao redor de cada vista tem 4 desenhos, um de cada lado, certo? Então, lá eu ensino vocês a fazerem, né, as fórmulas, né? E depois ensino a desenhar, certo? Depois que traçar os eixos, né, a partir das fórmulas, a gente vai desprezar os valores de D, tá? Né, que é de meio centímetro, Dzinho, e desenhar os locais onde vai ficar as vistas, né? Dentro de cada, onde esse campo de azul vai ser o local de cada vista. Depois a gente vai olhando para o objeto, né? E vai desenhando. Então, vista frontal, eu só vejo largura e altura. Então, faço que a primeira coisa que eu vou ver vai ser 3 de largura por 1 de altura. Depois eu vejo o quê? 3 de largura por 2 de altura. Então, tá aqui, ó. 3 de largura por 1 de altura, 3 de largura por 2 de altura. Certo? Vista lateral direita, aí eu vejo altura, profundidade, altura, profundidade, altura, profundidade, altura, profundidade. Então, lá eu vou ensinando vocês a desenharem as vistas, ok? Após finalizar as vistas, certo? Após desenhar as 5 vistas, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos ter que desenhar com linhas contínuas, certo? As arestas visíveis. E essas arestas visíveis, eu tenho que diferenciar as linhas. Como assim diferenciar? Para me dar uma ideia de profundidade. Então, veja, quando eu olho aqui para a vista frontal, essa face de baixo, as arestas delas são mais largas do que a de cima das linhas. Por quê? Porque essa face de baixo, ela está mais próxima do observador do que essa outra face. Olha, vamos olhar lá para o objeto de novo. Voltando tudo aqui. Ó, quando o observador está na frente do objeto, quem está mais próximo? A de baixo ou de cima? A de baixo. Então, eu tenho que desenhar ela com linhas mais largas. Quando o observador está aqui na vista superior, eu tenho, ó, 3 faces. Qual a mais próxima? Essa mais alta. Depois vem, tem que ser com a linha mais larga. Depois vem essa, que a linha tem que ser mais estreita do que essa primeira e mais grossa do que a terceira, certo? Então, são 3 faces. Então, eu preciso diferenciar as linhas para me dar uma ideia de profundidade. Deixa aqui logo. E outra coisa também que eu preciso representar com linhas tracejadas são as arestas invisíveis, certo? Como assim arestas invisíveis? Por exemplo, aquilo que eu não estou vendo. Quando eu estiver aqui de frente na vista frontal, eu não vou ver essa face aqui, que está a 2 centímetros de altura, né? Eu só vejo aqui, lembra que o objeto é sólido. Então, eu vou representar essa aresta tracejada. Ou seja, ela existe, mas eu não vejo. Então, eu represento tracejada. Quando eu estiver na vista posterior, desenho a parte de trás do objeto, eu não vou ver essa aresta aqui, mas ela existe. Então, eu represento ela tracejada, certo? Vamos lá no objeto de novo. No final, eu tenho aqui, ó, a representação das vistas ortográficas do objeto, certo? Então, eu gravei essa aula prática, certo? Desenhando esse objeto, é um objeto bem fácil, bem simples. E amanhã eu vou cadastrar 2 tarefas também bem simples para vocês me entregarem até o sábado, ok? Gente, todos desenhando na escala 1:1, certo? 1:1 ou 1:2, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que é 1:1, tá? Os 2 desenhos é na escala 1:1. Na última aula aqui, eu ensino vocês a trabalhar com a escala e colocar uns objetos mais complicados para vocês aprenderem a desenhar. Ok? Ok. Show de bola. Alguém quer fazer pergunta? Ó, essa figura aqui, eu acho que é essa, não tenho certeza. Se é a 97 ou 96C. Mas, enfim, hoje a gente ainda está com o livro 1, certo? Próxima aula a gente já troca de livro, ok? Eu vou colocar vou escolher 2 dessas para colocar como tarefa para vocês. Professora, dá certo jogar no AutoCAD? Não, ainda não, né? Não, aqui em expressão gráfica, vocês só vão trabalhar
à mão, viu, Adalto? Nada de AutoCAD, viu? Ô, professora, tão acostumado. Mas vai para a canetinha, para o lapisinho, viu? E a reguinha. Depois que a gente se acostuma com o AutoCAD, não quer desenhar à mão, não. Por isso que a expressão gráfica não entra com a parte de computador. Beleza. Viu? É à mão. Inclusive a parte de projeto arquitetônico também, é tudo à mão. No AutoCAD é muito mais fácil, né? Até os cortes vai ser à mão? Tudo à mão. Que isso, professora? Não quer nada, né? Tão fácil jogar no AutoCAD, fazer e botar os cortes. É ótimo. Mas vamos fazer à mão, botando a cabecinha para funcionar e imaginando como é que vai ser, certo? Ok, gente. Alguém quer fazer pergunta? Alguma dúvida? Não, tudo ok. Gente, estou corrigindo os exercícios. Se vocês olharem, já dá para ver. Tem 2 exercícios. Amanhã de tarde eu acredito que eu termino os exercícios. Na quarta eu coloco as notas das provas, certo? Eu só tô com uma nota lá. Você tá com uma, você entregou. Você olhou que horas? Olhei agora, só tem uma nota. Eu acho que eu não corrigi o segundo ainda não. Porque tô corrigindo 2 turmas ao mesmo tempo. Então, na turma da terça que tá com 2. Não, eu coloquei. Você entregou os 2 primeiros? Sim. Entreguei todas as atividades. Entregou? E a prova também. Pronto. Quando finalizar, se tiver faltando alguma nota, certo? Aí você me pergunta, tá bom? Beleza. Eu mando um e-mail que aí eu olho. Eu tô em dúvida, mas eu acho que eu já tinha colocado. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Vocês viram a notícia da questão da monitora com o telefone dela? Sim. Todo mundo viu lá no Cigar? Eu Uma vi. monitora, vocês podem falar com ela, podem falar até pelo WhatsApp, certo? Só respeitem os horários. Cuidado para não falar com a menina de madrugada, certo? Respeitem os horários e tentem ficar sempre naquele horário dela, que é quarta e sexta, certo? Eu já coloquei a quarta-feira, que é um dia após que eu coloco a posta-tarefa, e a sexta, que é um dia antes do sábado, já que todo mundo deixa para fazer de última hora mesmo, né? Não adianta. Aí vem, olha, os exercícios, tem uns exercícios que colocaram uns pontos e a reta não passava no ponto. Ainda vejo gente me questionar, professor, porque eu fiquei com zero. Eu disse, porque tá tudo errado. Então, cuidado quando vocês forem inventarem de colar do colega, fazer a tarefa do colega igual. Tentem entender, certo? Muita nota baixa, as provas com muita nota baixa por causa disso, porque muita gente está copiando o colega, está fazendo errado, certo? Ok? Professora, tem assim, ó. RET 1, aí tem a nota, aí RET 2 não tem, PLA 1, PLA 2. Não tem de ponto, não? PT? Ou então PON? Não tem ponto, assim, primeiro tem ponto, não tem nada. Aí tem RET 1, Então, você aí não tem... entregou de ponto, Adalto. Será? Deixa eu olhar aqui, um minutinho. Veja agora. Não tem de sua nota? Só tem de plano? só tem de reta 1, Só tem de RET reta 1. 1. É. Não tem a de ponto. Não, a primeira não. Tem não. Você entregou? Não. Tá. Você disse, entreguei todas as Não, tarefas. não, é porque as outras. Não, ponto eu não entreguei, não. É o reto. Eu Ah, pensei que a primeira era de reto. E não, a olha a primeira minha é de ponto. agora. Tem Tem só de duas. ponto. Não tem de reta 1, nem de reta 2. Você entregou a Lana? Entreguei todas. Eita, Lana. Deixa eu olhar aqui. Teve umas que eu fiz pelo Gmail, né, também. Você mandou por e-mail ou mandou no Siga? Teve umas que foi pelo e-mail Então é por isso. Eu vou ter e, que. e outras pelo cigarro. Professora, valia quanto? Cada atividade daquela? Um ponto Um era? ponto era. E a Beleza. prova valendo 5. Beleza. Alana, eu vou dar uma olhadinha, certo? No e-mail para ver quais as tarefas você enviou. Viu? Tá certo. E a prova eu enviei tanto pelo Gmail, tanto Eu pelo vi. cigarro. A prova eu lembro que a sua prova foi diferente. Tá ok, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, professora, boa noite. Até segunda-feira, se houver aula. Então,
Acredito. Se segunda não tiver aula, for ponto facultativo, mas mesmo assim eu vou dar o conteúdo, porque eu não posso atrasar a disciplina. Então, Mas a senhora poderia, a gente eu vou poderia postar fazer só no os vídeos. sábado. Dava uma aula no sábado, não dava certo, não? Tá, o negócio é todo mundo poder no sábado. Porque teve no Mas, período passado, teve um professor que ele deu umas aulas no sábado, por isso que eu estou dizendo. certo. Mas aí, se for ponto facultativo, não tem problema não, porque eu não dou aula síncrona, mas as aulas são gravadas, eu posto a aula teórica e a prática de perspectiva, certo? Na verdade, a aula teórica eu repito aqui na aula síncrona. Toda vez eu posto uma aula prática ou uma aula teórica já gravada anteriormente. Então, eu só repito. Ok? Então, se não for ponto facultativo, até segunda-feira. Qualquer coisa, dependendo, eu coloco a notícia do SIGA, dizendo, ó, foi ponto facultativo, hoje não vai haver aula, mas as aulas vão ser postadas, a tarefa vai ser postada e vocês têm até o sábado para entregar, do mesmo jeito. Certo? A diferença é que a gente não vai ter o encontro. Tá certo. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, Fala, professora, boa noite. tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.